Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Queria te chamar para abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, por favor. Vou ler a partir do verso 25. Mateus, o capítulo é 11, o verso é o 25. Diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por toda a graça já recebida, pelo teu amor, pela tua bênção, por estarmos aqui reunidos em torno do teu nome, como família, como povo de Deus. Te agradecemos por toda a ministração, pelos louvores, pelas intercessões, as orações, os testemunhos. Ó Deus, e agora nós pedimos a tua palavra. Fala ao nosso coração, Paizinho. Queremos ouvir a tua voz. A gente vem ministrando uma série sobre o ministério do Espírito Santo, mas hoje eu estou fazendo uma pausa, interrupção, e depois a gente vai continuar. Por um lado é bom que quem não pôde acompanhar alguma ministração, ela está salva, pode ouvir, né, no YouTube ou nos podcasts. E eu quero compartilhar hoje, né, Deus ministrou muito ao meu coração, a partir da experiência de ontem, um dia com crianças, né, que foi um tempo assim especial, que Deus colocou no nosso coração, e a gente pôde desfrutar daquele momento aqui, em que principalmente a gente está ministrando ao coração dos pequeninos, né, e também compartilhando, né, o Evangelho, né, com quem está aqui próximo de nós, porque nós cremos que nós estamos aqui neste lugar para ser bênção neste lugar, para abençoar as pessoas da vizinhança. E Deus tem nos chamado a isso. Então foi muito precioso. E essa palavra encheu muito meu coração. E essa palavra, Jesus está ministrando, ele está ministrando e pregando nas cidades. Jesus está indo nas cidades, ministrando, e depois ele, no verso capítulo 11 todo, ele depois vai falar da parte do testemunho de João Batista. Ele fala da vida, né, de que dos nascidos entre mulher não tem nenhum que é maior do que ele, e ele vai falando, né, que todos os profetas e até João, todos vinham profetizando, mas Jesus, ele é o cumprimento da profecia, e João, ele é ali o último profeta, né, porque agora a profecia está se cumprindo em Cristo, as profecias apontam para Cristo. O amém, ele é o sim do Senhor a respeito de todas as suas promessas. E apesar de que a profecia vem sendo ministrada, os profetas, de todas as formas, Deus vem ministrando ao longo da história, falando da sua graça, ministrando ao coração das pessoas, mas sempre encontrou resistência. E no PV, se você puder ler comigo, volta aí no verso 20 do mesmo capítulo, vai dizer assim: Passou então Jesus a increpar ou a repreender as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Jesus está repreendendo essas cidades porque ele realizou muitos sinais, prodígios, milagres, e essas cidades não tinham se arrependido. E ele fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que ela se teria arrependido com pano de saco e cinza. E essa é uma realidade que a gente percebe, né, em toda a história, e mesmo no ministério de Jesus. Às vezes a resistência ao Evangelho, à palavra de Deus, apesar de toda a evidência da graça de Deus. E aí Jesus, no verso 25, ele faz essa oração, né, e ele exclama, né, é uma palavra que ele está falando ao Pai, que ele está exclamando, que fala: graças te dou, ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas, o Evangelho, essa palavra de salvação, da redenção, aos sábios e instruídos, e revelaste aos
pequeninos, ou aos simples. E quando ele fala aqui que ele não revelou aos sábios instruídos, ele fala não no sentido de conhecimento, de que Deus se opõe ao saber, ao conhecimento, ao estudo, nada disso. Em oposição àqueles que acham que sabem, aqueles que são arrogantes, aquelas pessoas que são soberbas e que acham que poderia alcançar uma posição ou a salvação ou a redenção pelo conhecimento. E ele está falando aos fariseus, aos saduceus, né, que eles entendiam que pelo seu conhecimento eles alcançariam mérito, eles teriam merecimento diante de Deus, quando a salvação é absolutamente graça de Deus. É mediante a fé, mas é graça, é o favor de Deus. Tanto que ele fala, e revelaste aos pequeninos, aos simples. E os simples aqui são aqueles que reconhecem a sua perdição. São aqueles que, pela revelação da graça de Deus, percebem seu estado de perdido, que precisam desesperadamente da graça. São simples nesse sentido. E ele fala que, ele fala no verso 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E o 27 é uma das afirmações mais importantes de Cristo Jesus, que ele está reivindicando para si, que apenas ele conhece o Pai. É o que ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Tudo me foi dado pelo Pai. E não existe revelação que não seja por meio de Jesus. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece a salvação, ninguém conhece o amor de Deus, se não for por Cristo. E a quem Ele quiser revelar. Porque a salvação é um ato de Deus, amém, querido? É uma iniciativa de Deus. É o resultado da graça de Deus. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos chamou e nos separou para ele e nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo. Amém, queridos? E essa palavra, ela assim, ela mexe muito com o nosso coração na época que nós vivemos. Porque nós vivemos uma época de muito conhecimento, uma época de muito saber, uma época que o saber, que o conhecimento é tão acessível, mas que as pessoas continuam tão cegas, tão carentes ainda da graça. Né? Numa época em que o conhecimento parece que vai mudar muita coisa, e existiu uma expectativa no século passado, até no século anterior, que o conhecimento melhoraria muito a condição do homem. E o fato é que o conhecimento, a condição não, eles falavam que o conhecimento ia mudar a realidade do homem. O conhecimento, a tecnologia, a ciência mudou as condições que nós vivemos. E isso, de fato, houve uma mudança significativa, mas o homem em si não. O homem continua perdido, tão perdido, ou até mais perdido, porque talvez o conhecimento traz junto consigo culto ao ego. E nós precisamos da graça de Deus. O mundo perdido precisa da graça de Deus. E quando nós olhamos para as crianças, nós olhamos para o coração de criança, e o próprio Jesus falou assim, quando os discípulos estavam impedindo as crianças de ir até Jesus, ele falou assim, não impeçam que as crianças venham até mim. Deixam que ela venha, porque dos tais é o reino dos céus. E quando ele fala que dos tais é o reino dos céus, daqueles que têm um coração como criança, um coração humilde, um coração simples, um coração que não tem uma soberba de se achar mais do que é. Amém, querido? E isso é uma realidade ainda mais profunda. Quando olhando aqui ontem as crianças aqui, essa é a realidade do mundo. Isso é um chamado de Deus para a igreja, de permanecer firme nessa ministração do evangelho, da graça do Senhor Jesus, mais do que nunca, porque não há esperança. Nenhuma esperança. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. E a quem Ele quiser revelar. E Jesus está nos conduzindo como igreja, e nós precisamos ter essa revelação, essa certeza no nosso coração, às pessoas que Ele deseja revelar. Não é possível que nós estamos nos encontrando com pessoas ao acaso. Eu creio que as crianças que estavam aqui ontem, que as pessoas que Deus trouxe aqui ontem, foi Ele mesmo que trouxe. E Ele está trazendo pessoas para conhecer o Evangelho, para ter notícia do Evangelho, mas não só notícia, mas para ter fé, revelação, crer e ser salvo e ser redimida. É isso que Jesus está falando. Ele está trazendo para si. E que se nós somos família de Deus, e se nós somos povo de Deus, gente que anda com Deus, então Deus tem que trazer aqueles que estão perdidos por meio
de gente que anda com Ele, de gente que desfruta da sua presença. Amém, queridos? Quando eu penso nessa perspectiva da realidade humana, né? Da realidade que nós estamos vivendo. E aqui existe um convite gracioso àqueles que precisam de descanso. Porque a gente olha a realidade do mundo e a gente às vezes não percebe como o mundo precisa de descanso. Se existe uma coisa que marca essa geração, que tem marcado essa geração, é o cansaço. E as pessoas estão cansando porque as alternativas são tantas. E as pessoas já procuraram por tantas alternativas e foram escolhendo uma por uma e nenhuma satisfaz o coração. Não existe outro caminho. Não existe outro descanso. Amém, queridos? Não existe outro descanso. É Ele. O descanso é uma pessoa, tanto que ele fala depois, no verso 28, depois dele falar, né, de fazer essa afirmação tão profunda de que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ele vai falar no verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A graça é tão extraordinária, o amor de Deus é tão extraordinário, que o amor de Deus aqui se coloca como um convite à graça, amém, querido? Sim ou não, querido? Mas me fala uma coisa, quem está do outro lado, quem não conhece Jesus, quem não tem experiência com Cristo, você tem chance de fazer escolha, irmão? Não é essa possibilidade de escolher que tem sido o sinal da perdição. Não é essa possibilidade de uma sociedade que eu acho que pode fazer muitas escolhas, que acha que tem a capacidade, a virtude de escolher o bem, que tem feito com que essa sociedade esteja cada vez mais perdida. Não é exatamente esse pensamento que a gente pode escolher. Não é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido em relação à verdade, irmãos. Nós vivemos um mundo que a verdade tem sido tão relativizada, mas isso é o reflexo de uma sociedade que acha que pode escolher. Como se a verdade fosse uma escolha, que eu pudesse escolher as verdades que me interessam mais. E aquilo que não me interessa tanto, eu vou deixando de lado. E quando você olha aqui e fala assim, mas de fato Jesus está fazendo um convite. Não é essa a impressão que se tem? Não é o fato que está acontecendo aqui? Ele está fazendo um convite, irmão? Sim ou não? Mas ele está fazendo um convite para quem pode fazer escolha? Ou o convite do Senhor é um convite à rendição? Porque só pode ser um convite a render-se. Porque não existe outra escolha. Porque não existe outro caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Não existe outra escolha. E às vezes a sobrecarga da sociedade que nós vivemos, e às vezes isso está acontecendo no nosso meio, é a sobrecarga das escolhas que nós estamos fazendo. Muitas pessoas estão sobrecarregadas de culpa, mas acima de tudo sobrecarregadas pelo pecado, sobrecarregadas pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação do futuro, e às vezes nós mesmos somos tomados de ansiedade, de sobrecarga. Mas existe uma perspectiva muito diferente em relação àqueles que não conhecem Jesus, que não estão nele, porque aqueles que não estão em Cristo, queridos, eles não conseguem fazer uma escolha. E eu não escolhi Jesus Cristo. Se você escolheu Jesus Cristo, irmão? Sim ou não? Ou você foi encontrado por Ele? E quando Ele te encontrou, o que você teve que fazer? Qual que era a única coisa que você podia fazer? Se render. A verdadeira conversão está em render-se. É rendição, porque quem acha que escolheu Cristo nem salvo está. Porque ele acha que ele pode fazer escolha. Tanto que ele pode fazer escolha que as pessoas às vezes podem ficar emburradas, as pessoas ficam emburradas às vezes com Deus, e aí elas resolvem dar um tempo, irmão. Como se fosse possível fazer essas escolhas. E depois, se fosse fazer possível, escolher de novo Cristo. Como se eu pudesse escolher Cristo 2 ou 3 vezes. Como que eu posso escolher Cristo? O Evangelho é um chamado à rendição, a me render, porque não há outro caminho. É alguém chamando, é Cristo chamando alguém que está afogando. E alguém que está afogando diante de um Salvador, de alguém que se achega a Ele, não tem opção, a não ser se render àquela salvação. Porque não render-se à salvação é morte, é permanecer já na situação de pré-morte. Eu estou à beira da morte e eu vou acabar sucumbindo. A não ser que alguém me resgate. A salvação é um resgate. É Deus nos resgatando. Amém? Apesar do convite aqui de Jesus, querido. O convite é a rendição. E por isso que as crianças, por isso que das crianças, e o reino é daqueles que são semelhantes às crianças. Sabe, que se rendem, que se
entregam ao amor. É uma entrega ao amor. É uma entrega à vida. É Deus nos chamando a nos rendermos para estarmos nele, definitivamente nele. Amém, querido? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou te aliviar daquilo que está sendo a sua ruína, daquilo que está levando você para o fundo, daquilo que está te abatendo, daquilo que está te retirando as possibilidades. É uma rendição. A salvação é uma rendição. A salvação é um resgate. E se a salvação é uma rendição e um resgate, essa é a missão da igreja juntamente com Cristo. Amém, querido? Nós somos participantes da obra de Deus por meio de seu Filho, Jesus Cristo, através de nós que somos a igreja, no poder do Espírito Santo. Resgatar vidas que precisam se render a Ele. Porque não existe escolha, irmão. Talvez escolha exista depois de nascer da água do Espírito Santo. Depois de nascer da água do Espírito, nós podemos às vezes escolher e temos a dificuldade de caminhar mais próximo ou não. E essa talvez seja a nossa dificuldade. Porque Ele nos chama, primeiro, a rendição. A primeira chamada aqui de Jesus é rendição. O segundo chamado, de fato, é daquele que já tem seus olhos abertos de andar próximo. E talvez essa seja uma dificuldade, essa seja, às vezes, a nossa realidade, de não andar perto daquele que nos resgatou da morte para a vida, de perder essa oportunidade de estar próximo. Não é assim que diz o texto? Olha a segunda parte do texto agora, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Verso 29, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O primeiro descanso é esse descanso da redenção, de sermos redimidos, de sermos alcançados, de nos rendermos a Ele. E nisso as crianças são exemplo para nós, porque as crianças se rendem muito mais facilmente, não é assim? As crianças se rendem ao cuidado, as crianças se rendem ao amor, porque não existe outra opção para elas. Não existe outra opção para uma criança pequena que não tem condição de se sustentar, que não tem condição de trabalhar, que não tem condição nem de fazer escolha, se render ao amor do pai e da mãe. Sempre é uma rendição. Eles pensam que têm escolhas e eles lutam por isso, não lutam? Eu estava vendo os meninas hoje lá, estava almoçando lá, e as meninas lá, né, vendo a Cacá, vendo a Ana Lu e a Isabel, e elas são agora independentes, elas comem sozinhas, né? A Ana Lu ainda aceita mais, que é mais novinha um pouco, mas agora elas acham que podem, elas conseguem fazer escolha, elas pensam que podem. Elas têm uma certa liberdade que lhes é dada, mas elas não podem. Na verdade, no final elas se rendem ao cuidado, ao zelo. Nisso nós temos que ser semelhantes às crianças. Nos rendermos ao cuidado, ao zelo, ao amor, porque o pai e a mãe é que sabem o que é melhor. Ainda que eles pensem que eles podem fazer escolha, no fundo, a família, ela é um exemplo e ela é uma sombra da obra e da graça de Deus. Porque na família a gente vai se rendendo a esse amor, ainda que a gente pensa que está fazendo escolha. E é um exemplo de rendição. Quando eu olho para trás, eu vejo a minha história, a minha vida, eu vejo isso, a graça de Deus. Muitas vezes eu achei que eu estava escolhendo, mas eu descubro e percebo depois que a bênção foi se render. Porque todas as vezes que eu me rendi, eu fui abençoado. Amém, querido? Salvação, irmão, é redenção, é se render ao amor. Não tem escolha, não é possível escolher. Porque se fosse possível escolher, nós teríamos virtude suficiente. A gente não tem. Sem não tem virtude. Eu não consigo escolher. Sem Deus, toda escolha é egoísta. Sem Deus, toda escolha é voltada para o homem. Essa é a realidade do mundo perdido. O mundo precisa se render a Deus. Amém, querido? E não existe outro caminho que não seja Cristo. Amém? Mas a palavra fala então no verso 29, ele nos chama: tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o final é o quê? E achareis o quê? Descanso
descanso. Redenção e descanso. É triste quando a gente se rende e não descansa, porque nós deveríamos ser o povo mais descansado da face da terra. Porque o descanso da graça também, de descansar por aprender com Ele, por andar com Ele. Quando ele fala tomar o jugo, no tempo de Jesus tinha duas escolas rabínicas principal. E o discípulo dos rabinos, né, que andava junto ali, eles começavam a aprender a respeito da palavra aos 6 anos de idade. Você sabe disso? Eu já compartilhei isso aqui uma vez, amém? 6 anos de idade, eles começavam a aprender a Torá, que é o Pentateuco. Com 10 anos, aproximadamente, eles já sabiam a Torá praticamente de cor. Imagina uma criança que foi ensinada, que aprendeu aos 10 anos a Torá completamente de cor. Ele já conhece ela. Aos 12 anos, eles já sabiam praticamente todo o Antigo Testamento, irmão. Imagina isso, querido. Quem aqui que sabe todo o Antigo Testamento? Quantos anos você tem? Uma criança de 12 anos, ela já sabia, ela era ensinada. Aos 14 anos, irmão, e isso é uma coisa para a gente pensar e refletir, aos 14 anos eles conseguiam debater a tradição oral e a interpretação das leis. Hoje nós vivemos um tempo que a gente perde essa perspectiva. Então eles eram instruídos na palavra. E para ser instruído nessa palavra, eles seguiam, para continuar sendo instruídos, eles seguiam o rabino. E aí o conjunto dessas interpretações rabínicas da época, dos rabinos, aquele que interpretava a respeito da palavra, era considerado o jugo daquele rabino. Então quando você tomava o jugo de um rabino, você ia aprender com ele segundo o entendimento que ele tem. A visão, a perspectiva que ele teve de tudo aquilo que ele já aprendeu, como que ele entende aquilo. E os discípulos desses rabinos, então, tomavam esse jugo e caminhavam dessa forma. E muitas vezes, quando Jesus fala assim, tomai, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Um alívio que Deus traz é o alívio da lei, de tentar pela lei se salvar, ser redimido, de tentar por esse caminho. Esse é um alívio. E aí Jesus fala para tomar o quê? O jugo de quem? O jugo dele. E ele fala que o jugo dele é o quê? Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. No verso 30 ele fala assim, porque o meu jugo, o meu ensinamento, o meu caminho é suave, o meu fardo é leve. Então, tomar o jugo de Jesus é aprender com ele. E o que vem à nossa mente é a canga do boi, porque o jugo está associado a isso. Então são 2 bois que tinham que andar junto, porque tinha uma canga que obrigava eles a andar junto. Tomar o jugo de Jesus é andar com ele, irmão. É ter a disposição de ser conduzido por ele, de aprender com ele. E de parar quando eu tenho que parar, de seguir quando eu tenho que seguir, aprender a ser sensível ao Espírito Santo, a caminhar. O jugo fala de presença, o jugo fala de proximidade, o jugo fala de convivência. E essa é uma outra perspectiva, porque na primeira perspectiva, redenção é a salvação no sentido de me render, mas a salvação não seria completa sem o jugo, porque Deus nos salva para viver na perspectiva da sua vontade. Amém? Que nós somos salvos da nossa vontade. Quando nós nos rendemos ao Senhor, nós estamos abrindo mão de nós, daquilo que eu era sem Cristo, para agora viver a vida que eu tenho nele, porque a minha verdadeira identidade está nele. E agora eu tive uma transformação de natureza e de identidade. Amém, queridos? Mas qual que é a dificuldade de viver isso? É essa parte do chamado, do descanso, que é tome sobre mim, tome sobre vocês o meu jugo. Aprendam comigo. Uma coisa que marcava os discípulos dos rabinos era andar perto. E era muito comum falar que o discípulo tinha que se sujar da poeira do rabino, porque andava nas estradas poeirentas da época, que não eram pavimentadas, a grandíssima maioria, e eles tinham que andar tão perto, andar sempre com eles, que eles ficavam empoeirados da poeira que ele produzia andando na frente. Era uma forma de falar de proximidade. E aqui é um chamado à proximidade, amém, querido? É um chamado a andar na presença dele. O chamado, o convite primeiro é para todos que estão cansados, estão sobrecarregados, que estão sobrecarregados da tristeza, da ansiedade, de toda forma de opressão. É um chamado à rendição,
a se redimir, é um chamado a me render. Depois ele nos chama e nos convida à sua pessoa. Ele fala assim: vinde a mim. E depois ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. No primeiro chamado, hoje elas estão animadas, né? As curicacas, a luz, elas estão se sentindo ameaçadas de alguma coisa. Ela deve estar com o ninho nesse momento. Oi? Ah, então tem um cachorro ali, né? Atentando, né? O que esse cachorro está fazendo aqui dentro? Socorro. Foi convidado ao culto, foi? Mas então, querido, quando a gente olha nessa perspectiva, a bênção aqui está nos convidando, a bênção é convidar a caminhar na presença. Amém, querido? De desfrutar, de conhecer, de aprender. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Diga uma coisa, querido, é possível aprender de alguém que você não convive? Sim ou não? É meio difícil, né? Porque o aprendizado aqui não é um conhecimento intelectual apenas, saber qual que é a vontade de Deus, ou conhecer, porque isso poderia se resolver numa sala de aula, não poderia? Não é a respeito disso, porque nós sabemos, existe uma diferença muito grande em saber de ter notícia, no sentido de ter um conhecimento intelectual, e conhecer é uma obra do Espírito. Conhecer, a proposta aqui é conhecer no sentido de uma revelação que vem ao meu coração pelo Espírito Santo. E que eu ando na presença de Jesus, quando eu desfruto da sua presença, eu estou aprendendo isso dele. Ele está ministrando ao meu coração. Amém, querido? Ele está ministrando pelo seu Espírito, pela sua palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra, e o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É um chamado à intimidade, amém, querido? É um chamado a andar na presença dele, para que eu aprenda dele, para que eu tenha revelação e aprenda a viver dessa forma, para que eu tenha esse conhecimento e isso se manifeste na fé, porque a fé é resultado de conhecimento. Ninguém tem fé naquilo que não conhece. E quando nós cremos em Jesus Cristo é porque nós conhecemos a sua salvação. Nós conhecemos ele como Salvador, como Redentor. Agora ele também nos chama a conhecer a sua vontade. Não é isso que ele diz? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por que Jesus vai falar exatamente que ele é manso e humilde de coração, irmãos? Por que está citando isso daqui? Porque para aprender, a gente precisa se render a isso e aprender a ser manso e humilde de coração. Sim ou não, querido? Alguém que não é humilde, você aprende alguma coisa que você acha que você já sabe? Uma das piores coisas que existe é você achar um pouco a respeito de algumas coisas, porque às vezes o pouco que você acha que é suficiente. E se a gente reconhecesse que a gente não sabe quase nada de Cristo, que a gente não sabe quase nada do reino, e que a gente tem que aprender, a gente crescia e aprendia muito mais. Porque quando eu não estava no reino, eu não conhecia nada do reino. Quando Deus me chama para o reino, então agora eu tenho que aprender a respeito do reino. E quem vai me ensinar a viver no reino é Ele. Então eu tenho que aprender, reconhecer, ter humildade que eu não sei nada. Que eu sou como uma criança e que eu preciso agora me render ao ensino. No primeiro momento eu me rendi à salvação, à oferta da graça. Mas agora eu preciso me render ao ensino. E aí ele fala que é necessário então ter o quê? Humildade de coração. A outra coisa que ele fala é o quê? Mansidão. O que é mansidão para você? Quando você pensa em mansidão, o que você pensa? O que é mansidão, irmãos? Mansidão é força sob controle. É você podendo, você ter domínio. Quando fala do fruto do Espírito, fala que também o fruto do Espírito se manifesta no domínio próprio. Quando eu domino. Uma coisa que o Espírito Santo vai ensinar e nos ensina, quando eu me entrego ao ensino e tenho humildade de reconhecer que eu não sei, é ter esse domínio de não viver segundo os meus impulsos. Porque uma coisa que marca muitas vezes a nossa realidade são os impulsos, sim ou não, irmão? A maioria das coisas que eu e você nos arrependemos, a gente fez por impulso. Sim ou não? Não é assim, querido? A gente faz por impulso. E a gente às vezes se entrega a isso. Mas aqui ele fala, porque eu sou manso e humilde de coração. É uma rendição, é você se entregar ao ensino, né, reconhecendo que eu não sei e que eu preciso aprender.
E aí ele fala a consequência. Qual que é a consequência? E achareis o que, irmãos? Descanso para a vossa alma. Amém? Quando a gente pensa no discipulado, e o que Jesus está falando aqui, é que eu nunca vou aprender a respeito do reino se eu não andar com ele. Quando ele chama os discípulos, ele fala para o discípulo, vinde após mim. Ele convida os discípulos, não é assim? Que no ministério de Jesus, ele convida os discípulos a andar com ele. Ele não mandou os discípulos para uma sala de aula, mas ele convida os discípulos a andar com ele. E o discipulado cristão é convidar alguém para andar com Cristo. Mas só tem sentido o discipulado se eu ando. Porque o problema é se eu chamo alguém para andar comigo e eu não ando com Cristo. Aí, de vez dele aprender de Cristo, ele vai aprender de mim. Ele precisa me imitar naquilo que eu me rendo ao ensino de Cristo. Então, Deus está nos chamando a esse caminho. E o discipulado é esse processo, em que eu convido alguém a aprender com quem eu estou aprendendo. E que eu já sei qual que é a fonte, que eu tenho aprendido com ele. Amém, querido? Essa é a simplicidade do discipulado. O discipulado não é passar um conjunto de dogmas e de conceitos para as pessoas. É, acima de tudo, aprender junto. Compartilhar o que eu já aprendi e aprender junto também, porque tem muita coisa que eu não sei. Mas a gente pode aprender junto se a gente andar junto e andar com Cristo. Vinde após mim, e todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o descanso da salvação. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sabe, querido, e o cansaço, muitas vezes, é exatamente um esforço feito na direção errada. O cansaço é gastar a vida numa direção que nos sustenta. O cansaço é ter um esforço em algo que Deus não chamou para fazer. E muitas vezes a gente está cansado. O cansaço físico, tudo bem, querido. O cansaço físico é resultado de uma atividade, não é? E ele pode ser resolvido normalmente com uma boa noite de sono, uma boa refeição. Isso resolve o problema do cansaço físico. Mas o cansaço da alma que está falando aqui, acharei descanso para a sua alma. E essa falta de sossego da alma é um resultado da gente não aprender, de não caminhar com ele. Ele tem nos chamado a descansar, a encontrar o descanso da nossa alma. Que é encontrar o sentido da vida, é ter alegria de andar na sua presença, é mesmo quando eu passo por lutas, por dificuldades, saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo diante de lutas, apreensões, eu tenho essa convicção, porque na verdade eu me rendo ao chamado. Requer quebrantamento de coração, um coração quebrantado, né? Um coração que está disposto a obedecer. Passa pela obediência. E sem obediência, querido, não existe transformação. A dificuldade da nossa transformação é não conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Ninguém não obedece o que não conhece. Mas quando nós conhecemos e obedecemos, nós somos transformados. Amém, querido? É um chamado à transformação. É um chamado a ser semelhante a Jesus. Amém, querido? Esse é o desafio, depois de ser alcançado, de sermos semelhantes a Jesus, de sermos transformados. E às vezes a dificuldade é que a gente acha que está tudo bem permanecer do jeito que está, ou então a gente tem uma perspectiva de que talvez seja pesado e que seja difícil. E aí o verso 30, ele traz um alento ao nosso coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém, querido? Eu não sei, irmão, só Deus sabe o que eu preciso de fato. O jugo, o ensino que Deus tem para mim, ele é suave, porque é ele que traz o sentido. E ele fala, e o meu fardo é leve, porque o fardo que Deus tem para mim, ele carrega comigo. Aquilo que ele me chama fazer, eu nunca faço sozinho, amém, querido? Quando a gente estava aqui ontem, no dia com as crianças, foi leve, irmão, porque era ele que estava fazendo a obra. É ele que faz a obra. Tem obrigação? Tem preparo? Tem organização? Tem. Vai ter cansaço físico depois? Vai ter, mas é leve, irmão, porque ele carrega conosco. Não existe nada que Deus esteja chamando a mim e a você que não seja para fazer junto com ele. Amém, querido? E às vezes a gente perde a perspectiva. Ele tem nos chamado a crescer como povo de Deus para trazer esperança ao mundo.
para ser de fato o sal da terra e luz do mundo. Mas é preciso aprender com Ele, é preciso andar na sua presença, é preciso me render, é preciso ter humildade, é preciso dominar o sentido da carne de muitas vezes de se mover por sentimentos, de se mover por circunstâncias. E o Senhor vai me ensinar jamais a me mover por sentimentos e a me mover por circunstância. Ele vai me ensinar a me mover atraído pela sua vontade, a amar a sua vontade, a me render à sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E nisso a minha alma encontra descanso. Amém, querido? A gente vive num mundo tão rápido, são tantas demandas, são tantas informações. Talvez um dos cansaços da mente hoje é que chega tanta coisa, que você não consegue ler tudo que chega. Você consegue ler, entender, é muita coisa, irmão. E essas coisas estão roubando o tempo precioso da comunhão com Ele. Estão roubando de nós aquele tempo que eu poderia desfrutar da companhia de Jesus para aprender dele, para tomar o jugo e falar assim, não, eu conheço o jugo. Ninguém vai conhecer o jugo de Jesus, irmão, se não andar perto. Se não caminhar junto, a gente vai ter notícia. Se caminhar junto, a gente aprende. Amém, querido? É sobre a gente se render, sabe, de estar olhando para o Senhor, se entregando a Ele, de alcançar esse descanso da alma, essa preciosidade, né, de aprender com Deus e de desfrutar dessa bênção de que Deus, sendo o Criador, o Senhor de todas as coisas, Ele resolveu repartir essas coisas conosco. Amém, querido? A gente deveria louvar o Senhor eternamente só por isso, porque Deus resolveu compartilhar conosco a salvação, a sua redenção, nos fez filhos e filhas de Deus. Amém, querido? E ainda nos chama a ter o privilégio de caminhar com Ele, de aprender dEle. Irmão, a gente tenta aprender com tanta coisa. Eu estou vendo hoje nas internet da vida aí, virou uma febre desse negócio de gente fazendo mentoria, ensinando, não virou, irmão? Tudo quanto é coisa, hoje você faz curso rápido, paga um valor, não virou uma febre? Tem alguma coisa que você não possa aprender? E aí as pessoas querem aprender com o que eles chamam aí de quem tem autoridade, né? Usa essa palavra, pulando para ir fazendo, ele criou autoridade, agora todo mundo quer aprender com ele, e ele está ganhando horrores com isso. As pessoas gastando um tempo enorme com isso, porque não, eu preciso aprender com fulano. Porque a gente não quer aprender com qualquer um, quer, querido? Se você quiser aprender sobre café, vocês falam com o Guilherme, expert. Né, Guilherme? O Guilherme já daqui a pouco pode fazer um curso lá e ter autoridade. Amém, Guilherme? Sabe, querido, é claro que eu não vou querer aprender com quem não sabe. Se eu tiver que aprender, eu vou procurar as pessoas que têm autoridade para me ensinar. Você vai aprender sobre alguma coisa que te interessa, você busca quem tem o quê? Autoridade? Sim ou não? Então, e quem agora, querido, alguém... O Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, quer me ensinar sobre a vida, quer me ensinar a viver. Aquele que é o autor da vida, o doador da vida, aquele que é a própria vida. Olha a oferta da graça. Olha a oferta que ele está fazendo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Irmão, é o convite da graça de Deus, aprender com aquele que é o autor da vida. E a gente tem a arrogância de dispensar isso, irmão. Nós temos a arrogância de deixar esse ensino da graça por tempo que sobra. Nós relegamos isso ao tempo que sobra. E se a gente for honesto e sincero, a gente tem que reconhecer isso e pedir perdão para Deus, me perdoa, porque é o que a gente acaba fazendo, irmão. Ele tem toda a autoridade. Quem vive, quem criou a vida, quem é o autor da vida, quem é o doador da vida, aquele que nos criou para Ele, nos chama a aprender dele. A gente tem a ousadia de escolher não aprender. Porque aqui, de fato, nós podemos fazer uma escolha. Quanto à salvação, não há escolha, é rendição. De fato, aqui existe uma escolha da graça, de reconhecer que não existe outro para aprender. Aí a alternativa é viver uma vida mais ou menos. Enquanto eu poderia viver em abundância. Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, irmão. A vida abundante não é uma vida perfeita, não é uma vida sem problema, mas é viver pela orientação do Filho de Deus, é conhecer o que se revela da parte dele. Amém, querido? É desfrutar desse ensino que vem dele,
é tomar esse jugo sobre mim que é suave, é tomar o fardo da vontade de Deus e ter a graça de perceber que a gente não carrega sozinho e que Ele carrega conosco, amém, querido? E tudo que Ele tem confiado a nós, Ele vai nos ajudar a carregar. Se Deus nos der uma família, é um fardo leve, amém, querido? Nunca diga que a sua família é um fardo pesado, porque ele é um fardo leve. A sua família é a vontade de Deus para você. Se Ele te deu família, dê graças a Deus e apenas fala: Senhor, me ensina a conduzir e a ser família segundo a tua vontade, porque o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, amém, irmão? Glória a Deus. Sabe, se Ele me deu igreja, irmão, se Ele me chamar o discipulado, discipulado é difícil, é complicado lidar com gente. As pessoas perguntam assim para mim, às vezes, que a gente mexe com boi, mexe com gente. O que você acha mais fácil mexer? Com boi ou com gente? Irmão, na perspectiva humana é com boi, porque boi não precisa do Espírito Santo, né? Porque boi, eu domino de certa forma a vontade dele. Ele vai ter que se render à minha vontade. Agora, se eu for caminhar com gente, irmão, eu tenho que amar. E para amar, irmão, eu preciso do Espírito Santo. Para amar, eu tenho que morrer para mim todos os dias. Para amar, eu tenho que abrir mão da minha vontade com a vontade bendita. Para amar, eu tenho que me entregar, ainda que eu não saiba o resultado final, mas eu me entrego à graça. É sim, querido, é impossível ao ser humano, é impossível a possibilidade humana, mas é a vontade de Deus que eu ame os meus irmãos, amém, querido? E no fundo isso é graça, porque eu estou aprendendo a amar como Ele ama, porque ninguém amou o mundo, e ninguém nos amou como Ele nos amou. A palavra diz, né, a gente lembra, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, com tal profundidade, intensidade, graça, que deu o seu próprio Filho, seu único Filho, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra diz que Cristo nos amou até o fim e nos chama a esse ensinamento, amém, querido? E é só o Espírito Santo que pode fazer isso. E a gente não caminha na dependência do Espírito e não aprende do Espírito, porque a gente não se achega para aprender e não se rende a esse ensino da graça. Fala: Senhor, eu quero tomar o teu jugo. É assim que eu quero caminhar. Me ensina. Me livre de mim para que eu possa viver para a tua glória, para que eu possa viver para o teu louvor e para que eu possa afirmar que o jugo do Senhor é suave e que o fardo do Senhor é leve. É leve amar meus irmãos, amém, querido? Porque ninguém ama o irmão sem Jesus Cristo. É leve amar minha casa e minha família, porque eu amo minha casa no poder do Espírito Santo. É leve amar uma sociedade perdida, porque nós amamos o perdido na força do Senhor, do poder do Senhor. Na missão Resgate da Paz, que todo mundo conhece, né, que é o trabalho que nós hoje estamos lá envolvidos já há muito tempo. Irmãos, a gente está vivendo uma grande dificuldade, que a Marília já compartilhou aqui, outras pessoas já falaram, e eu estou afirmando de novo. A dificuldade da missão Resgate da Paz, é o que é, irmão? É gente que se renda. Porque você acha que Deus tem uma demanda, uma necessidade da missão Resgate da Paz, ou a missão Resgate da Paz é uma oportunidade de aprender com Jesus. A missão Resgate da Paz é uma oportunidade de aprender com Ele, de amar como Ele ama, de amar as pessoas que são marginalizadas pela sociedade, de amar pessoas que são invisíveis a essa sociedade, mas que Deus está chamando a sua presença. É tomar o fardo, é tomar o jugo. E a gente não aprende, não toma o fardo e não aprende com Jesus se a gente não aprender com Ele a amar pessoas. Porque tudo é a respeito de pessoas. Amém, Henrique? É a respeito da graça. É um chamado à redenção. É um chamado a nos rendermos. Nesse mês agora de outubro, estou completando, pela graça de Deus, 35 anos de salvação. Que Deus me encontrou. Eu fui salvo numa tarde, final de tarde de outubro de 1990. Quem aqui que ainda não tem 35 anos, levanta a mão aí. Deixa eu ver quem não tem. Você não tem 35 anos de convertido ainda, né, Luzia? Pois é, irmão. 35 anos que eu fui alcançado pela graça de Deus. E para mim isso é tão marcante porque foi num dia de tempestade, irmão. Foi numa tempestade
E agora a gente lembra da tempestade. Sempre quando vem esse período de tempestade, é que agora tem essa tempestade. Foi no dia de uma tempestade que eu fui alcançado pelo Senhor. No final de dia, começo de noite, que Ele me alcançou. Ele me redimiu. John Newton, que é autor de Amazing Grace, ele fala que a tempestade é o quadro da graça de Deus, porque ele foi salvo também numa tempestade. Ele estava em alto mar, ele era capitão de um navio negreiro, e a tempestade era muito violenta. Ele falou assim: vai afundar, vou morrer. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? Mas ele nunca tinha se rendido, porque ele achava que ele podia escolher, e ele nunca escolheu, porque ele tinha esse engano, que achava que ele podia escolher. Mas no dia da tempestade, irmão, em que o navio ia a pique, ele ia naufragar, ele se rende. Foi o dia da redenção. Por isso que ele fala: a tempestade é o quadro da sua graça, é a moldura, e no meio a graça de Deus salvando, redimindo John Newton. A minha história é parecida, porque foi num dia de tempestade que ele me encontrou. Eu me lembro bem, queridos, que eu nunca escolhi, mas que antes eu escolhia, porque eu achava que eu podia escolher. Naquele dia eu me rendi, e eu entendi que salvação nunca podia ser uma escolha, porque eu não tinha virtude para escolher. Mas a graça me alcançou e eu me rendi. Há 35 anos atrás eu me rendi ao amor de Deus, e Ele tem me ensinado nesse todo tempo. Talvez eu não seja um bom aluno, que não aprendesse tão rápido, mas o meu desejo é aprender com Ele todos os dias, porque todos os dias Ele tem algo para me ensinar. E eu testemunho nesses 35 anos, que eu digo para você em nome de Jesus: o jugo dele é suave e o fardo é leve, porque eu olho para trás e vejo que eu nunca carreguei sozinho, porque tudo que Ele me chamou a fazer, Ele trabalhou comigo. Na verdade, eu posso olhar para trás e dizer que Ele não só compartilhou comigo, muitas vezes Ele carregou sozinho, porque eu não tinha a menor condição. Eu encontrei descanso para minha alma. Louvado seja Deus, porque eu encontrei descanso para minha alma. Eu encontrei descanso nele. E se a sua alma está hoje perturbada, se você não tem encontrado descanso, eu creio que o Espírito de Deus vai ministrar hoje ao seu coração, que o descanso seu é Ele. Renda-se a Ele, se entrega a Ele. Não traga essa perturbação, não se renda a essas questões e as circunstâncias que às vezes são muito desafiadoras. Existe um descanso para o povo de Deus. Existe um descanso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, querido? E o descanso é Ele. Ele está nos chamando. Vinde a mim. Tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos, coloque diante do Senhor em nome de Jesus. Não sei como está seu coração, se você está cansado, se você está sobrecarregado, mas essa mensagem é um convite à graça de Deus, é um convite à pessoa de Cristo, é um convite ao descanso. Amém, querido? É um convite a se render ao seu amor, à sua graça, mas é um convite também de me render à sua vontade, que é bendita eternamente. Amém, querido? E o Senhor tem nos chamado a isso. Amém, querido? Aleluia, querido. Existe um chamado da parte de Deus, existe um ensino da parte de Deus que traz descanso para a nossa alma. Deixa o Senhor te ensinar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvamos, Senhor, te agradecemos pela tamanha salvação, porque nos chamaste, Senhor, a tua presença, Senhor, pela redenção, ó Deus, pela obra da cruz, pelo novo nascimento. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos livrou da sobrecarga do pecado. O Senhor nos livrou, Pai, de oferecer um culto ao pecado, de oferecer um culto ao mundo, de oferecer um culto aos sentimentos. E o Senhor nos chamou à tua presença, ao culto da graça, ao culto verdadeiro, a verdadeira adoração em espírito e em verdade, porque nós adoramos o Deus que nós conhecemos, o Pai de amor, que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz, Senhor. Ó Deus, continua a nos ensinar, Senhor. Continua a ministrar o teu jugo, a compartilhar o teu jugo, ó Pai, a compartilhar o fardo, ó Deus, a vontade do Senhor para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, revelando-te a nós em todo o tempo, Senhor, para que nós cresçamos no conhecimento
e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, para que a nossa alma encontre descanso, para que haja satisfação. Ó Deus, não há salvação sem satisfação. O Senhor é a satisfação da nossa alma. A nossa alma não está mais inquieta, ó Deus. O Senhor é a nossa satisfação. Em nome de Jesus, Senhor, que cresça o conhecimento do Senhor a cada dia, Senhor. Para a tua glória, o teu louvor, para que o Senhor seja conhecido, Senhor. Para que o mundo saiba, Pai, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos redimiu. Ó Deus, em nome de Jesus, para aquele que seja atraído pela luz da tua graça, da tua redenção e se renda ao Senhor, Pai. Nós oramos por esse mundo perdido, ó Deus, para que o mundo se renda a Ti. Nós oramos por esse bairro, Senhor, para que esse bairro, este lugar, se renda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ó Pai, dá-nos a graça, Pai, de sermos como um farol neste lugar, de abençoar, de amar uns aos outros, e que o mundo veja nisso que nós somos filhos de Deus. Nos dá a graça de compartilhar o Evangelho, de levar a palavra de esperança, a palavra da graça em todos os lugares, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua a ministrar o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, porque só no Senhor, Pai, encontramos descanso para a nossa alma. O Senhor é o nosso descanso, Pai. O Senhor é mais do que a nossa redenção. O Senhor é o descanso da nossa alma. Em Ti a nossa vida tem sentido. Em Ti, ó Deus, podemos crescer e caminhar e viver vida abundante. Em nome de Jesus, Pai, ministra a todos os corações aflitos, Pai, a todos os corações que nessa noite precisam de descanso, precisam se render e se entregar ao Teu amor e à Tua graça e aprender do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai, e Te agradecemos. Amém, queridos. Deus abençoe vossas vidas em nome de Jesus. Tua graça, o Teu amor, pela bênção do Senhor, pelos irmãos, pelas irmãs, pela igreja, pelo corpo de Cristo, Pai. Te louvamos e Te agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação, a unção e a doce presença do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, igreja do Senhor, que se manifesta aqui e em todos os lugares da terra. E que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que já está em nós, que já está sobre nós, seja conhecido através de nós, nos nossos queridos, nos nossos amados e em todos aqueles que o Senhor nos fizer próximos, agora e eternamente. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.